Amigos, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói, ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 62 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para este que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte de Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção, de responsabilidade do engenheiro Maurílio Ferreira. Nesse artigo, vamos rememorar a construção da laje de capeamento dos tubulões de fundação dos pilares do vão de navegação. Essas lajinhas tiveram um projeto especial. Projeto: o vão que atravessa o canal de navegação ou vão central tem extensão de 300 metros. Os dois vãos laterais ao vão central têm extensão de 200 metros cada um. A superestrutura desses três vãos é constituída por vigas e tabuleiros metálicos. O vão central foi projetado sobre o canal de navegação que dá passagem aos navios petroleiros que se dirigem para a refinaria de petróleo Duque de Caxias, localizada no fundo da Bahia. Para garantir a passagem dos navios de grande porte, o Ministério da Marinha determinou que o vão central tivesse altura livre de, no mínimo, 60 metros. O vão central também se situava na rota dos aviões que partiam do aeroporto Santos Dumont. O Ministério da Aeronáutica determinou que a altura da superestrutura do vão central tivesse a altura máxima de 72 metros. As medidas em planta e corte dos três vãos que compõem o vão central da ponte aumentaram a carga descarregada pelos respectivos pilares sobre sua fundação. Como consequência, a quantidade de tubulões de fundação dos pilares do vão central eram em maior quantidade do que os dos pilares de aproximação. As fundações dos pilares P100 e P101, correspondentes ao apoio dos pilares do vão central, tinham 5 vezes 8, 40 tubulões. As fundações dos pilares P99 e P102, correspondentes ao apoio dos pilares dos vãos laterais ao vão central, tinham 32 tubulões. Os blocos de capeamento dos tubulões dos pilares do vão central P100 e P101 tinham uma altura maior do que os blocos dos pilares de aproximação. A cota do topo desses blocos teria que acompanhar a cota dos blocos restantes. Como consequência, as cotas de fundo desses blocos ficaram submersas. Projeto das lajinhas dos blocos do vão central.
O conjunto de lajinhas e placas perimetrais pré-moldadas desses blocos foram concretadas e montadas acima do nível médio do mar e depois arriadas para a cota de projeto submersas. O projeto da lajinha e placas pré-moldadas laterais desses blocos foi igual aos blocos dos pilares de aproximação, isto é, foi projetada uma laje de fundo e assentada as placas pré-moldadas de revestimento das paredes laterais. Para a execução da laje de fundo e assentamento das placas pré-moldadas com cota final abaixo do nível médio do mar, foi feito um projeto especial que será descrito a seguir. A laje de fundo foi dividida em 6 setores. Cada setor englobava um conjunto de 3 × 2, 6 tubulões. Os 6 setores de lajes foram concretados na mesma cota dos demais pilares, elevação 0,95 metros mais 50 centímetros, deixando um anel em torno de cada camisa sem concretar. Foram embutidas nas lajinhas conjuntos de 2 cabos em forma de laço de cada lado das camisas para ancorar o dispositivo de sustentação no processo de descida. Foi embutida também ao lado de cada camisa do tubulão, em cada setor, uma barra vertical com altura suficiente para ser soldada após a descida de cada seção de laje para sua cota final a uma travessa apoiada sobre a camisa do tubulão. Essas barras sustentaram cada setor após sua imersão. Como os pilares do vão central tinham 40 tubulões, foi necessário executar um setor com apenas 4 tubulões. Após a concretagem das lajinhas de todos os setores e curadas, foram montadas as placas pré-moldadas perimetrais correspondentes à forma lateral do bloco. Foi deixada uma folga entre as placas laterais de 2 setores vizinhos. As placas eram mais altas devido ao acréscimo de altura do bloco. Em seguida, foi montado um dispositivo composto de perfis e cabos apoiados sobre as 2 camisas centrais de cada setor de 6 tubulões. Esse dispositivo permitia, com auxílio de um guindaste, movimentar verticalmente um setor. Após a montagem dos dispositivos de descida, os setores foram arriados até sua cota final, com auxílio do guindaste da plataforma IHC. A operação de descida do setor foi rápida, não chegava a conflitar com o serviço da plataforma de implantação dos tubulões. Após a descida de cada setor, era soldada a barra vertical de cada lado da camisa, na travessa em duplo C, apoiada sobre a camisa. Essas barras verticais sustentavam os setores após a descida. Na sequência, foram concretados os vãos entre os setores, os anéis nos perímetros de cada camisa e as folgas deixadas nas placas perimetrais. Esse serviço de concretagem submersa dos vãos foi subempreitado para Ródio, especialista em trabalho de geotecnia. A mão de obra da concretagem submersa foi executada por mergulhadores da BH Engenharia. O serviço consistia em montar uma forma
ao longo da fresta entre os setores e entre as placas perimetrais, e injetar na sequência uma argamassa. Todo o trabalho dessa fase foi coordenada por um técnico da Ródio. Após a concretagem e cura do concreto dessa fase, o volume de água de dentro do bloco foi bombeado para o mar. Terminado o bombeamento, foram fechados os vazamentos de águas pelas juntas. Em seguida, foi executado o rompimento do concreto dos subulões entre a cota superior da lajinha e a extremidade superior dos subulões, na cota 0,95 mais 50 centímetros. A altura do tubulão a romper era da ordem de 3 metros, com volume de concreto de 7,5 metros cúbicos. Os 40 tubulões somavam um volume da ordem de 300 metros cúbicos. O trabalho era feito com um rompedor por tubulão. Não cabiam 2 rompedores. Os 40 tubulões somavam o volume da ordem de 300 metros cúbicos. O trabalho era feito com um rompedor por tubulão. Não cabiam 2 rompedores. Eram necessários 2 operadores por rompedor. Um operador não aguentava o trabalho de rompimento durante 12 horas. O material rompido tinha que ser recolhido em uma pequena caçamba e removido de dentro do tubulão por um pequeno guindaste sobreflutuante. Esse trabalho foi executado mais ou menos em paralelo em todos os pilares do vão central e adjacentes. Foi necessário alugar grande quantidade de rompedores e compressores de 600 PCM para esse trabalho. Foi mobilizada uma força de trabalho numerosa, além dos flutuantes com guindastes, compressores e apoio. Foi uma fase de pico de mão de obra. Esse trabalho demorou algum tempo para ser executado. Nesse trabalho se destacou o encarregado Josino de Oliveira, já com cerca de 65 anos, muito responsável. Era veterano na construção de usinas hidrelétricas na Camargo Correia e outras anteriores. Trabalhou na construção de Paulo Afonso I. Conheci muitos trabalhadores, encarregados e engenheiros que participaram na construção da usina de Paulo Afonso I. Eram muito qualificados e responsáveis. Caso tenha ficado alguma dúvida dos assuntos tratados, façam suas perguntas e responderemos com prazer. Deixem o seu like.